Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul. Parece piada, mas é verdade. O ministro da Saúde comparou o inverno das regiões norte e nordeste do Brasil ao inverno do hemisfério norte, que não acontece nessa época do ano e cujas temperaturas costumam ficar abaixo de zero. Essa também é uma espécie de fala maldita, por isso foi selecionada aqui para o episódio 6 desse podcast, que semanalmente analisa a repercussão de falas espaço ditas por personalidades públicas e que repercutem negativamente. Eu sou Áurea Regina de Sá, jornalista especializada em Media Training. Para ser bem sincera com você, não tenho prazer nenhum de ouvir essas falas malditas. Meu papel como educadora, como treinadora de Media Training, é orientar sobre as práticas corretas, inspirar para falas positivas e produtivas. E, infelizmente, tem material de sobra para isso, porque os contra-exemplos também ensinam. Esse podcast é para você que é porta-voz, assessor de comunicação ou um curioso, atento ao jornalismo diário. É sempre importante se ouvir para observar o próprio discurso e evitar prejuízos por causa de uma fala ou comportamento equivocados e não se arrepender depois. Apesar de expor aqui muitas falas de políticos, não há qualquer tendência partidária. Eles só participam do Fala Maldita porque disseram falas malditas como essa que você ouviu no começo do episódio, de autoria do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Foi esse argumento que ele encontrou para defender a ideia de que o coronavírus é mais ofensivo no inverno. E, aliás, isso não tem nenhum fundamento. Mas a fala dele é tão absurda, eu estou até agora tentando entender se ele realmente acredita que nas regiões norte e nordeste faz o frio do hemisfério norte. Não dá para saber se ele realmente desconhece a geografia dessa maneira tão grotesca ou se a intenção foi mesmo dizer para ver se cola. O mais admirável é que ele não pediu desculpas, não disse que se confundiu e talvez nem tenha se envergonhado de ter feito um erro tão grave como esse. Particularmente, eu acho péssimo fazer de tudo para virar meme. O porta-voz que realmente tem consciência da própria imagem, o porta-voz que respeita a marca que representa, o histórico, a carreira profissional, leva a sério a questão da exposição em público. Isso não é brincadeira. Em Backstage, o meu primeiro livro sobre Media Training, eu conto 31 histórias de entrevistas que eu fiz durante os 15 anos em que eu fui repórter de TV. Indico os deslizes de cada porta-voz e no final de cada capítulo tem um espaço para as principais recomendações para que o erro não se repita. Alguns já perceberam que falar bobagem dá ibope. Para eles é um ibope positivo e por isso usam a estratégia para aparecer e barganhar vantagens. O astrólogo Olavo de Carvalho usou a internet essa semana para mandar recados ao presidente do Brasil. Não é meu amigo, não. Você simplesmente se aproveitou, tá certo? E vai me dar uma condecoração? O que é condecoração? Tá certo? Eu não quero mais saber. Tá entendendo? E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? E ainda ameaçou. Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. Aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Depois da repercussão, ninguém mais falou sobre o assunto. Uma fala maldita que gerou bastante repercussão foi a sugestão dada por Jair Bolsonaro aos seus seguidores na live de toda quinta. Seria bom você fazer na ponta da linha, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, né? Se os gastos são compatíveis ou não. Tá? Isso nos ajuda. E o chamamento à desordem foi correspondido. No dia seguinte, um hospital do Rio sofreu uma manifestação de parentes de uma vítima de Covid-19 e provocou indignação por parte de governadores que assinaram uma carta endereçada ao presidente. Em carta, os governadores do Nordeste afirmaram que a declaração choca a todos, contraria protocolos médicos, desrespeita profissionais e coloca a vida das pessoas em risco.
Os governadores afirmaram que o presidente Bolsonaro adota o mesmo método que classificaram como inconsequente, que o levou a incentivar aglomerações por todo o país, contrariando orientações científicas. Produziu Fala Maldita tá na mídia. A culpa não é da Globo. Quem produz a pauta tem que se responsabilizar por ela. Nessa semana, Bolsonaro também disse, abre aspas, quem acredita nessa imprensa tem que sofrer mesmo, fecha aspas. Ele quis dizer nessa imprensa que reproduziu a fala que ele mesmo disse na live que ele mesmo apresentou. Esse comportamento que divide a sociedade, que classifica a imprensa, que condena quem mostra o que realmente acontece, como os dados sobre as mortes causadas pelo coronavírus, realmente não constrói e não deveria, de jeito nenhum, partir de um líder ou de alguém que se propõe a ser um. E enquanto no setor público não há punição para esse tipo de comportamento, a regulação no mercado privado funciona um pouco melhor. A empresa IP, que fabrica o sabão em pó Tichan, teve a venda suspensa de um lote do produto por meio de uma ação da concorrente Unilever. Na embalagem do sabão tem algumas informações que deixam dúvidas e podem estar relacionadas à Covid-19. 1. Os vírus podem infectar as células humanas. 2. O vírus é composto por uma camada externa gordurosa. 3. As moléculas do lava-roupas, quer dizer, o sabão em pó, atuam sobre o vírus. E 4. O lava-roupas destrói a camada gordurosa, eliminando o vírus. E na cor vermelha a frase previna-se, essa é a melhor atitude. Em nenhum momento a embalagem cita coronavírus ou Covid-19, mas a relação está implícita e foi por esse entendimento que a Justiça chegou à decisão. A liminar afirma que não há comprovação científica que endosse a afirmação implícita na peça de marketing ao dizer que o sabão combate e mata o vírus. A multa é de R$50 mil por dia se a empresa descumprir a liminar. A IP alega que o slogan não faz referência direta ao coronavírus. Mas olha que interessante, aparecem 3 vezes na caixa do sabão em pó uma imagem que é a cara do coronavírus. Que coincidência. Essa fala maldita em forma de texto escrito na embalagem do produto coloca em xeque um dos valores apresentados no site da indústria e que diz integridade ética como base das ações. Para ter credibilidade, uma marca, e claro, isso também vale para as pessoas, precisa dizer o que faz e fazer o que diz. Senão a incoerência aparece e a real intenção também. Olha só o que aconteceu com o diretor de publicidade que tem a conta da Riachuelo. Denúncias de pessoas que trabalharam com Ralph Schwartz dão conta de que ele teria linguagem preconceituosa quando se refere a modelos selecionados para as campanhas da marca. Em nota, ele disse, abre aspas, ao longo de 40 anos de profissão, tendo participado de inúmeras reuniões para discutir o elenco de variadas produções e diante da acusação que me fazem, é possível que, mesmo sem intenção, eu tenha ofendido alguém com minhas palavras. Se o fiz, com a mais profunda sinceridade, peço desculpas e posso garantir que redobrarei minha atenção para que isso jamais se repita. Fecha aspas. Eu quero destacar aqui o comportamento que mostra o pedido de desculpas, que é muito válido, e também o trecho em que ele diz que vai redobrar a atenção para que as falas não aconteçam mais. E aí entra o que eu sempre digo, que o comportamento é a base da boa comunicação. Não adianta ficar atento às falas, porque se o pensamento, as crenças, o sentimento em relação a alguém ou alguma coisa continuarem aparecendo, uma hora ou outra as falas vão sair pela boca. A gente é o que comunica, por isso a transformação tem que ser de dentro para fora. E às vezes a pessoa nem percebe mesmo o que diz, porque as crenças estão tão enraizadas, a pessoa acredita tanto naquilo e não entende que está sendo inconveniente e desrespeitosa. Ainda falando do mundo da moda, a estilista Glória Coelho gravou um vídeo para o Instagram dela em que diz: E eu faço roupa para as pessoas ganharem um ponto a mais de valor para ser melhor tratada no mundo, porque se ela estiver vestida direitinho para entrar no lugar, ela vai ter facilidades para entrar. Percebe? Isso é o que a sociedade quer que a gente acredite, que pessoas bem vestidas têm passe livre. As que não estiverem de acordo serão excluídas. Por isso é importante que todo porta-voz, todo comunicador, todas as pessoas ouçam o que dizem, porque isso impacta no outro e na própria imagem de quem fala. Como se isso não bastasse, falas e comportamentos de outros também causam prejuízos para a imagem de alguém próximo.
A esposa do meia sérvio Aleksandar Kataj, que defendia a equipe de futebol do Los Angeles Galaxy, fez uma postagem de teor racista no Instagram. O comentário dela faz alusão a uma ação da polícia durante manifestações contra o racismo nos Estados Unidos por conta da morte de George Floyd. Talvez você tenha visto um vídeo em que um carro de polícia avança contra manifestantes. Essa gravação é feita do alto. Ela escreveu: eu vou reproduzir aqui exatamente o que ela disse. Abre aspas. Matem esses merdas. Fecha aspas. O time rompeu o contrato com o jogador e agora ele está desempregado. Alexander publicou um pedido de desculpas no perfil dele, disse que não tolera o racismo e a supremacia branca e se dispõe a ajudar a família a aprender sobre isso. Essa situação mostra como a falta de unidade de pensamento de um casal pode causar prejuízos. E se a esposa ou marido de alguma celebridade não quer se render ao autoconhecimento para refazer algumas crenças e evoluir enquanto pessoa, pelo menos que não use as redes sociais para estragar a carreira do cônjuge, né? Aí já é uma boa ajuda. Fala Maldita não é só uma fala com conteúdo preconceituoso, mas que possa promover a violência, como as que a gente ouviu aí, do presidente incentivando a entrada em hospitais para gravar leitos, ou da esposa do jogador que sugere que a polícia mate manifestantes. Um desabafo pode ser uma referência à violência. Isso pode ser feito até sem intenção, mas depois que é veiculado ou publicado na mídia, o efeito é ampliado pela força das redes sociais e por isso o papel do porta-voz é tão significativo, tão forte. Para ilustrar, eu trago uma fala bem curtinha da jornalista Zileide Silva, da Globo, em um comentário durante o programa Em Pauta, da Globo News. Os jornalistas comentavam sobre a manifestação de uma eleitora do presidente que se dirigiu a ele numa daquelas conversas diárias que ele tem no cercadinho, em frente ao Palácio da Alvorada, e que, em vez de apoiá-lo, ela cobrou soluções para impedir ainda mais o avanço da pandemia. Ele foi surpreendido e não respondeu nada, só virou as costas. Uma atitude, aliás, que não é recomendada a nenhum porta-voz que preze pela boa imagem, que realmente defenda a marca que representa. Virar as costas significa dizer, eu não tô nem aí. Não significa dizer, eu não tô nem aí para você, mas para todos que se identificam com a sua fala. Bom, mas em relação ao fato dele ter sido surpreendido pela moça, a Zileide comentou. Porque eu acho tudo isso bem feito para o presidente. Mesmo que ela seja comentarista e nesse momento não esteja atuando como repórter, a quem não cabe uma opinião, é importante dosar os sentimentos que vão ser expressos pela fala, para não inflamar as pessoas, como inclusive o presidente tem feito, criando animosidades entre a população e os governadores e outras atitudes. Infelizmente, nem todo mundo sabe discernir um comentário, mesmo que acalorado, de uma ordem. A massa precisa de um líder para saber o que fazer. E esse é o perigo de usar falas malditas. Aliás, cabe muito bem nessa reflexão um texto escrito há 99 anos por Freud. O título é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Eu vou reproduzir aqui só uma parte desse texto. Quem quiser influir sobre ela, a massa, não necessita medir logicamente os argumentos. Deve pintar com imagens mais fortes, exagerar e sempre repetir a mesma fala. Como a massa não tem dúvidas quanto ao que é verdadeiro ou falso e tem consciência da sua enorme força, ela é, ao mesmo tempo, intolerante e crente na autoridade. Ela respeita a força e deixa-se influenciar apenas moderadamente pela bondade, que para ela é uma espécie de fraqueza. O que exige de seus heróis é fortaleza, até mesmo violência. Quer ser dominada e oprimida, quer temer os seus senhores. No fundo, inteiramente conservadora, tem profunda aversão a todos os progressos e inovações e ilimitada reverência pela tradição. Se você quiser ler o texto todo, digita no Google Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Sigmund Freud. Eu quero finalizar o episódio de hoje analisando a fala da chefe do Programa de Emergências da Organização Mundial de Saúde, que provocou falhas de entendimento. Na última segunda, 8 de junho, Maria Van Kerkhove afirmou que a transmissão da Covid-19 por pacientes sem sintomas da doença parece ser rara. Criticada por pesquisadores por ter dito algo que soou ambíguo, horas depois ela disse pelo Twitter que há diferença entre pacientes assintomáticos e pré-sintomáticos. Talvez o interesse de deixar tudo muito claro, usando os termos científicos assintomático e pré-sintomático, mesmo que explicando a diferença, isso possa ter contribuído para a compreensão incorreta. E quando uma informação não é suficientemente clara, pode provocar crise.
Uma outra questão é querer consertar uma fala um tempo depois. Isso não garante que todos que ouviram a primeira declaração vão ouvir a segunda. E é por isso que muitas notícias falsas se espalharam a partir dessa fala equivocada da OMS. Em épocas consideradas normais, isso já seria ruim. No meio de uma pandemia, então, o prejuízo dobra. O grande desafio para um especialista, no caso aí uma cientista, é falar fácil. Usar palavras simples para que todos entendam. Não faz sentido nenhum abusar de termos técnicos se isso não interessa em nada para a população em geral. Uma vez no Media Training, um juiz me disse: mas se eu falar de forma simples, como você está orientando, os meus pares vão achar que eu sou burro. De uma forma gentil, eu perguntei: mas o que você prefere? Falar difícil ou se comunicar de verdade? Ele concordou comigo e entendeu que falar fácil não é usar o português incorreto, nem gírias ou uma linguagem vulgar. Para falar de forma simples, é preciso ter empatia e interesse em que o outro entenda o que eu realmente quero comunicar. Você também pode seguir o Fala Maldita no Instagram. Na página do Face Media Training BR tem informações educativas sobre Media Training todos os dias. Esse episódio teve áudios retirados da internet, de páginas em redes sociais e também do G1, nos programas Em Pauta da Globo News e Jornal Nacional. Eu volto domingo que vem com mais um episódio do Fala Maldita para inspirar porta-vozes a usarem a comunicação de forma clara e positiva. Uma ótima semana para você e obrigado por ouvir esse podcast. Tchau!